Jesus no Getsemane, é possível arriscar um palpite do ponto de vista da, da psicanálise, da psicoterapia? Você acha que Jesus sofreu uma crise de ansiedade ou outro nome qualquer? Porque eu sei que, para nós leigos, por exemplo, tudo é depressão, mas eu sei que vocês têm nomes mais precisos, que algum, né, transtorno, bipolaridade, etc. Na sua opinião, Jesus teve uma crise de ansiedade naquele momento que ele estava orando no Getsemane? Pois é, primeiro assim, que a gente tem que resgatar a natureza de Jesus. Assim, em Hebreus diz que a gente não tem um sacerdote, que ele é incapaz de nos entender, porque realmente Jesus, ele experimentou todas o espectro das emoções humanas sem pecar. Isso que é importante. Então, hoje a gente escuta assim, por exemplo, o cristão não tem tristeza, o cristão não pode ficar angustiado. Tinha um hino antigo, você é mais novo talvez do que eu, dizia assim: Jesus é a alegria, euforia todo dia. Eu escutava esse hino, o psiquiatra sentado no culto, falei, cara, mas Jesus não é alegria e euforia todo dia, por quê? Tu vai lá para o Getsemane, e aí respondendo a tua pergunta direta agora sobre Jesus e as emoções. Primeiro que a Bíblia diz que ele, diante da dor, ele não faz uma autoajuda barata. Ele não diz assim: olha, discípulos, fiquem tranquilos, eu vou recitar daqui 3 dias, fiquem sossegados, a gente não precisa chorar, tá tudo resolvido na eternidade. Não, a Bíblia diz que as expressões deles são assim: a minha alma está abatida numa tristeza mortal. Então, Uma tristeza até a morte. Até a morte. É muito forte isso. É forte, né? Obviamente, eu não posso pegar, primeiro falando sobre tristeza, falar que é depressão, porque até na psiquiatria a gente separa tristeza de depressão. A depressão, por exemplo, não é só tristeza, ela tem que durar 15 dias, perda de energia, perda de prazer, mas com certeza ali já desmistifica um pouco esse simples versículo, essa ideia de que a pessoa nascida de novo não tem tristeza, não tem angústia, porque se Jesus teve tristeza e não pecou, obviamente você também pode ter tristeza e não está em pecado. Agora, realmente o processo no Getsemane da questão do transpirar, de tudo que aconteceu com Jesus, né? Transpirar sangue, no caso, sangue, né? Que é um processo de reação muito intensa ao estresse, a gente pode dizer sim que ali, se eu fosse estudar, fazer um exame, o que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o eixo da ansiedade, que é o eixo do estresse, com certeza o eixo de cortisol, o eixo de estresse, os circuitos de ansiedade de Jesus, eles estavam extremamente ativados, né? Você vê que ele diz para os amigos, ele diz o seguinte: olha, vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Era uma atitude de quem gostaria de ter um amparo, e a reação dele não foi Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho esse texto ele lindo. Então, respondendo direto a quem está nos assistindo, para mim a experiência de Jesus no Getsemane, ela mostra que uma pessoa pode ter ansiedade, uma reação ao estresse, uma reação ansiosa, e isso não necessariamente ser pecado, assim como a tristeza também. Não dá para falar que Jesus tinha um transtorno de ansiedade, porque os critérios que nós utilizamos hoje para depressão e ansiedade, obviamente, eles indicam um curso crônico, mas é um engano nosso. Nós já sabemos que Jesus não tinha sentimentos, né? A gente tem, às vezes, uma ideia de que Jesus era quase que um ser, você pode falar de um ser angelical, e o cristão, às vezes, ele anulou essa expressão emocional de Jesus, né? Você tem razão. No mundo da teologia, existem as primeiras heresias cristológicas que ocorreram ao longo da história do cristianismo. E uma heresia cristológica era o docetismo. O docetismo ensinava que Jesus não era ser humano, que ele aparentava ser humano. Daí a palavra docetismo, do grego dokel, que significa aparentar, parecer. Então, o docetismo, que alguns acreditam que já existia desde a época do apóstolo João, por isso que ele falou lá nas suas cartas, né? Aquele que nega que Cristo veio em carne já tem o espírito do anticristo e tudo mais, porque o Cristo veio em carne, ele se encarnou. E no evangelho também, ele se fez carne, se tornou um de nós. Então, a negação disso era o seguinte: não, mas ele é muito puro para ter a carne vai contaminá-lo. Então, criava um Jesus apenas que aparentava ser humano. Embora essa seja uma heresia do passado, o docetismo, mas pelo que você está falando, a gente vê reverberações delas hoje, sim, quando as pessoas querem negar o lado humano de Jesus. Por exemplo, eu imagino que Jesus, só o fato de Jesus, mesmo sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele não perdeu a sua onisciência, onipresença e onipotência, porque não tem como Deus deixar de ser Deus.
mas durante o momento em que ele se encarnou, ele voluntariamente se esvaziou, para usar a linguagem de Filipenses 2, verso 5, ele se esvaziou, kenosis em grego, e ele assumiu a nossa natureza. Em tudo, como você bem lembrou aí, citando Paulo, sem pecado. Então, Jesus só não pecou. Mas, por exemplo, quando ele estava trabalhando lá na carpintaria, ele poderia acidentalmente, ao martelar um prego, errar e bater o dedão. Sim, sim. Eventualmente errar um cálculo, uma régua sair torto, ele podia. Jesus podia, se Jesus estivesse hoje, na época do Covid, ele poderia ser contaminado pelo Covid, pelo vírus do Covid. Tá certo? Então ele era um ser humano. É provável que ele teve resfriados, né? Exatamente. Então, assim, isso que foi falado por Ismael me levanta 3 coisas aqui para responder a pergunta aí se Jesus, né, teve essa crise de ansiedade. Letra A, Jesus foi um de nós. Lembremos isso. Menos no pecado. No resto, como um de nós. Segundo lugar, mesmo tendo as nossas angústias, ele não usou isso como critério para se afastar de Deus. Então, por que eu vou usar isso? Então, ninguém vai poder chegar no dia do juízo e falar assim, não, eu me afastei de Deus porque eu estava com crise de ansiedade. Eu me afastei de Deus porque eu estava com isso. Não é motivo. E lembre-se que eu acho que o Ismael, pela linha dele, acho que ele vai concordar com o que eu vou dizer, tendências não são determinismos. O fato de você ter algumas tendências emocionais complicadas por causa do ambiente onde você foi criado, não significa que você é obrigado a seguir aquilo. Esse negócio de filho de peixe, peixinho é só para o poema, mas na vida você pode, pela graça de Cristo, reconstruir a sua vida, revisar as suas tendências e não segui-las.